Foi. Boa tarde a todos. Estamos fazendo mais um Physicast. Estamos ao vivo. Dessa vez não temos o Giovan. Tomei o lugar do Giovan. E Giovan está no técnico hoje. Estamos expandindo o Physicast. Hoje trazemos uma galera do esporte, da física, da educação física, quase físicos. Uma coisa que fala muito pra gente, né? Que curso você faz? Faço física, educação física. Vai trabalhar em academia. É a outra física. Então eles fazem o projeto Segundo Tempo, são monitores. Gente, se apresentem. Milena, Glauber, quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Então, quem é você na fila do pão, né? Como se diz. Meu nome é Milena Louise, trabalho aqui no programa Segundo Tempo, juntamente com o Glauber e também com o professor Matheus. Formada em Educação Física, licenciatura, tá aqui fim, EBA, estou muito feliz. Faço parte do laboratório do GPEL, que é onde que a gente realiza nossas pesquisas voltadas para o programa Segundo Tempo, e também já fiz parte do Lab Physics, que é um laboratório dentro da educação física que estuda sobre corpo, gênero e sexualidade. Eu, pelo menos, ainda. Eu me chamo Glauber, né? Também tô no programa Segundo Tempo, juntamente com a Milena. Eu ainda não estou formado, mas estou no caminho. Estou no 7º período e também participo do GPEL, que a gente faz as nossas pesquisas. Onde a gente faz as nossas pesquisas e tal. Até que a gente veio a participar de algum congresso, a gente também vai evoluir para outros congressos, para a gente poder aprimorar mais a nossa formação continuada e assim melhorar cada dia mais. Eu participei de outros projetos, mas eu sou mais voltado para a área da saúde, do treinamento físico e afins. E você, Grazi? Eu sou a Graziele. Eu vou ser a voz do além que vai aparecer eventualmente, do bacharelado em física, e é isso. Não tenho nada a dizer, não. A Grazi, ela é do bacharelado, mas como vocês podem ver, ela tem uma alma de licenciatura ali. Com aquela pegada de licenciatura. Ali de humana. É que eu gosto de divulgação científica, como vocês perceberam, eu gosto muito de pintar. Então eu acabei trazendo isso pra cá e tô reformando as coisinhas lá no clube de astronomia, e se tudo der certo, nós teremos apresentações e oficinas muito interessantes. E como é um projeto de extensão, é para a universidade inteira. Ótimo. Muito legal bom. isso, Grazi. Muito... É bom fazer essa troca. Uma das coisas que eu pensei em trazer vocês foi essa. Isso aqui é um projeto de extensão. A gente tem um foco na física, então a gente entrevista professores, entrevista alunos, entrevista empresa júnior. Só que vocês fazem um projeto legal que envolve a universidade inteira, então vamos contemplar isso, vamos trazer, vamos... Sim, nós também, ele é um projeto de extensão, né, e é voltado para a comunidade universitária. O programa Segundo Tempo, ele é desde 2003. O foco principal dele, que é o programa Segundo Tempo padrão, é para crianças e adolescentes. E aqui a gente tem os dois, a gente tem tanto o padrão como o universitário. E aí, no caso, nós três, né, eu, Glauber e Matheus, a gente dá aula voltada para a comunidade universitária. Então, nossos alunos são o pessoal da graduação, pós-graduação, que fazem parte do programa. Inclusive, a gente tá lá. Inclusive a gente. Inclusive, né? Nossos queridos alunos de natação. Que faltaram essa semana. Mas tá tudo certo. Tá friozinho, a gente vai relevar, dá um pouco frio. Vocês viram a minha marquinha do maiô atrás, né, nas minhas costas. Eu jurava que eu nunca ia ter marquinha nenhuma, porque eu ia muito à praia quando era criança, muito mesmo. Só que era o litoral paulistano. E assim, praticamente não tem sol, né? E eu não levei isso em consideração. Só que depois de meses de natação, eu estou com uma marca branca. Que, nossa, sabe quando você tira o... Ai... Qual é o negocinho que você passa no machucado? Band-aid. Sabe quando você tira o band-aid e parece que o seu dedo perdeu a cor? A minha marquinha é essa. Parece que eu morri. Eu tô com uma marquinha também aqui e eu fico chateada. Que marquinha feia. O importante é estar aprendendo a natação. Não, com certeza. A marquinha é consequência. Em Goiânia não tem marquinha praia. É o brinde. É o brinde participar. Não, é muito legal, porque assim, eu sabia mais ou menos boiar, só que eu não tinha muita confiança com a água. E logo na primeira aula eu consegui, deslizar na piscina tranquilamente. É claro que a progressão vai aos pouquinhos, né? Primeiro foi um salto, assim, eu saí de nada pra conseguir nadar um pouco. E hoje em dia é uma construção pequena. Só que ainda é muito satisfatório, ainda é muito gostoso ficar dentro da piscina. Se eu pudesse, eu ficaria o dia todo.
Como que é pra vocês ver isso? Você sempre fala, eu acho que também é o mais legal, é ver a pessoa que tinha medo de pôr o pé na piscina, nadando, atravessando, fazendo mergulho, fazendo boia. Então, só fazer um pequeno comentário. No programa Segundo Tempo, a gente dá aula de natação, práticas aquáticas, que é logo em seguida, futebol e esporte de quadra, né? E também condicionamento físico. Mas nosso foco, que a gente está tendo mais alunos, mais procura, é natação e práticas aquáticas, né? E agora a gente está dando aula, praticamente a mesma aula nessas duas, né? E eu acho muito interessante quando eu vejo evolução. Para mim, é a melhor parte da lei de dar aula, de ser professora, é conseguir ver essa evolução, sabe? A gente começou presencialmente no dia 14 de março, então já tem alguns meses. E aí eu lembro de pessoas que tinham muita dificuldade, não tinham confiança na gente. E tem essa questão também, que a gente tem como professor, professora, a gente tem que mostrar e a gente tem que conseguir cativar aquele aluno, aquela aluna, para eles terem confiança na gente. E só com essa confiança que a gente vai conseguindo quebrar alguns traumas, porque a maioria das vezes as pessoas têm trauma de água. Quando a pessoa tem dificuldade de nadar ou ela não teve um acesso por N questões, principalmente questões socioeconômicas, não tiveram acesso à piscina, porque ainda é algo caro, né? Infelizmente, é algo caro. Então, quando a gente consegue ver essa progressão e aos poucos que isso vai acontecendo, né? Que a pessoa vai perdendo medo, que vai tentando fazer uma respiração, uma flutuação, vai desenvolvendo na piscina, isso para mim é a parte mais gratificante da profissão. É a melhor parte, sabe? É isso que a gente vê que, poxa, meu trabalho aqui tá rendendo, tá dando certo. E a gente acaba criando um vínculo também, né? Não somente dar a aula ali como uma pessoa, como professora, mas também fazer amizades, conhecer pessoas novas. Pra mim também é extremamente gratificante essa parte. Nunca uma via só. E igual a gente também viu vários alunos que nas primeiras aulas eles não tinham coragem nem de colocar o rosto dentro da água. E agora eles estão na evolução, podemos falar, absurda. Por causa que em menos de 4 meses, a grande maioria que entrou logo no início com a gente, no início do projeto, eles não tinham coragem de colocar o rosto dentro da água. Eram sempre um grupo que não tinha coragem de nadar, fazer nada na água. Agora eles já estão numa evolução, um processo constante, igual a Graziele mesmo falou. É sempre um processo. A pessoa não pode chegar a acreditar assim, vou nadar 2 semanas e já vou tá batendo o Michael Phelps, fazendo uma velocidade bem alta. Mas não, é toda uma construção. Se a gente pega e desde o início começa a aprender os básicos, os fundamentos, e logo em seguida a gente vai melhorando. Igual, um exemplo meu, até hoje eu não consigo boiar direito, mas eu consigo nadar os nados tranquilo. A Graziele já chegou lá e já boiou de primeira. É a habilidade que a pessoa tem logo em Natural. Mas eu não consigo mergulhar, que fique claro. Mas com o tempo vai. Mas olha, tá bem melhor. Melhorando. Eu tô conseguindo mergulhar, encostar minha barriga no fundo da piscina. E isso é algo absurdo, que eu nunca pensei que eu ia conseguir. Eu lembro bem, no início, quando você chegou. Eu não. Tem uma. Eu não digo se é uma posição. É uma mecânica que tem na natação de fazer. Como que é? Sapinho que a gente boia? A tartaruguinha que a gente faz. A tartaruguinha que você abraça o seu joelho e fica meio que boiando do rosto dentro da água, né? E pra mim, boiar de cabeça de barriga pra baixo não era difícil, eu boiava de boa. Só que abraçar o joelho, eu sentia que eu tava presa. Me dava vontade de morrer, literalmente. E foi muito difícil. E só fazendo aos pouquinhos e com muita paciência da Milena, principalmente ficou do meu lado, eu consegui. E hoje é muito tranquilo, muito tranquilo. Inclusive, mergulhar, eu fui adaptando, né? Pra eu conseguir mergulhar, eu tenho que dar um pulinho pra tomar impulso. Mas funciona. Eu tô mergulhando. É isso que importa. Agora eu tenho que aprender a tirar a cabeça da água. Tá Isso indo. vai ser um processo que a gente vai aprender nas próximas aulas. É um processo, não tá indo, aos poucos. E é isso legal de ver, porque a gente na licenciatura tá o tempo inteiro estudando didática, estudando como fazer uma avaliação, E a coisa que eu mais identifico, esse projeto que a gente chama de Grande Grupo de Pesquisa, GGP. E quando pergunta pra gente o que é, a gente não sabe responder, porque é isso. Você traz as pessoas vêm, às vezes elas deixam uma coisinha, levam outra coisa. Cada objeto nessa sala aqui é de alguém, tem alguma história. Essa bolinha, por exemplo. Então vai juntando várias coisas.
E aí a coisa legal que eu acho que é o ideal que a gente tem que vocês conseguem fazer uma medida muito grande, não é linear. Não é. A gente tem muitos problemas de disciplinas aqui no Instituto, porque ela é nivelada, assim. Não, o cara vai passar uma prova, é a mesma prova pra todo mundo. Ou seja, quem não fez foi desqualificado. A pessoa foi. E o que vocês fazem não é bem assim, não, vai ajudando o colega. Se você não consegue fazer as 2 braçadas, faz uma. Se você não consegue, vai andando e vai diminuindo. E aí acaba que isso não abandona a pessoa, né? Porque se fosse assim, não, só chega quem sabe nadar, você já excluiu metade. Você selecionou os melhores, mas você não tá contribuindo, né? Com certeza. É igual o processo de inclusão que a gente faz com os alunos. A gente sempre pensa em planejar as aulas onde todo mundo possa participar e evoluir junto com os outros. Mesmo que tenham pessoas que já tenham nadado, competido nas nossas turmas, e tenham pessoas que nunca tinham entrado na água, que são sedentárias. Elas não vão conseguir nadar na mesma velocidade que os outros. Mas isso não impede os 2 grupos de fazerem as atividades juntos. E são atividades que ambos vão aprender. Não é que você vai só incluir as pessoas que não sabem. Você vai incluir todas as pessoas e vai colocar todas elas para nadarem juntas. Isso que é o mais legal, assim, de ver o nosso curso, que a gente pode fazer, as nossas possibilidades. É muito interessante. E é bom que, assim, lá na natação e nas práticas aquáticas, a gente vai tentando várias coisas também, várias atividades. A gente vai sentir na turma também, né? E também tem essa troca. O que eu sempre gosto de enfatizar nas aulas é que ali a gente está fazendo uma mediação. A mediana, a prática corporal naquele momento ali. A gente também está aprendendo. A gente está aprendendo com os alunos. Eu acho que o mais importante na vida de uma pessoa é ela entender que ela está sempre num processo de aprendizagem. Não importa a idade, não importa o local onde ela está inserida, ela está sempre aprendendo alguma coisa nova. Então, ali dentro do programa, a gente também está aprendendo com nossos alunos e alunas. Aqueles que têm mais facilidade, aqueles que têm mais dificuldade, como que a gente vai planejar essa aula para que todos consigam, né, deslocar no meio líquido, ter um momento de lazer, ter um momento de socialização. Então, a gente sempre pensa dessa forma. Eu aprendo com vocês, hoje aprendi muito aqui, inclusive, e eu amo essa troca que tem, de não ficar só parecendo que, poxa, eu sou a professora, então eu que sei mais, não. Vocês sabem muito, meus alunos sabem muito, as alunas sabem muito. E eu gosto dessa troca de, nas aulas, saber um pouco mais da pessoa, saber um pouco mais da vida daquela pessoa, por que ela tá ali, o que ela tá procurando ali. Porque a maioria dos nossos casos ali, eu vou colocar 90%, não é questão da pessoa procurar ali pra, eu quero melhorar minha técnica. Não. Ali é um momento de socialização. A gente passou aí 2 anos de pandemia, afastados, distantes um do outro, a gente retomou agora esse ano. Então, eu observo e essa socialização, ela é fundamental. Tem gente ali que tá fazendo amizade, tá tendo amigos agora ali, sabe? Andava meio perdida aqui. Por causa da turma. Por causa da turma de natação, de práticas aquáticas. Porque até então não tinha esse momento de socialização. E ali a gente sai muito dessa nossa bolha. Bolha acadêmica. A gente vive, infelizmente, dentro da universidade, que é riquíssima, ela é diversa, mas a gente vive dentro de uma bolha. A gente vive dentro da bolha do nosso curso. Então, assim, lá na educação física, a gente vive dentro lá da educação física, só sabe lá os locais de lá, né? E aí chega aqui, vocês apresentam pra gente como é que é o Instituto de Física, sabe? Então, essa troca que é enriquecedora ao extremo, sabe? Da mesma forma abre lá nas a cabeça. aulas. Exatamente, abre a cabeça. Por isso que eu gosto de falar, olha, faça uma atividade com uma pessoa que você não conhece, pergunta o nome, o que faz aqui, o que faz feliz, o que vocês têm em comum, o que vocês têm de diferente, para conhecer mais e para sair dessa bolha acadêmica que a gente vive, de achar que é só o nosso curso, só essa pesquisa que eu faço, só meu laboratório, pronto, acabou. Não, existe, assim, uma universidade aí, né? O RU é a prova disso. O RU, para mim, assim, é uma experiência antropológica. Inclusive, eu falo isso. A RU é uma experiência antropológica. É incrível, né? Você vê pessoas... E ecológica. É verdade. Com certeza. Vê todo mundo ali. Só que no RU a gente não socializa. Não. Essa é a questão. A gente chega, come e vai embora. Na Como natação, na práticas aquáticas, no programa Segundo Tempo. Nosso foco é que vocês vão até lá e socializem e conheçam pessoas de outros cursos, de outros lugares, de outras realidades socioeconômicas, sabe? Então, assim, esse é o nosso foco principal. Não é ensinar a técnica perfeita, a gente não quer que vocês virem um grande nadador, não é uma competição ali, sabe? É sim um momento de lazer. Eu acho que dá tão certo. A primeira, eu vi o programa, falei, eu vou.
precisa fazer algum exercício, tá aqui, é difícil, aquela coisa. Aí eu fui falar com a Grazi, aí a primeira reação dela foi, nunca. Um monte de gente Olha que eu só. não conheço, É porque, eu não assim, saio nem gente, do meu quarto. Eu tenho, Isso fez tão bem pra gente. eu tenho alguns Então, ótimo, problemas. Você fez bem. Eu tenho alguns problemas com a questão de interação social, enfim. Agora eu tô sendo medicada por um psiquiatra, então eu tô muito melhor. Assim, de vez em quando tem umas recaídas, mas naquela época, a gente ainda tava numa fase da pandemia muito séria. Não consegui imaginar eu dentro de uma piscina sem máscara, com um monte de gente, porque eram 60 vagas. Eu imaginei que ia ter 60 pessoas. Porque normalmente natação lota, né? Eu tentei pegar natação desde que eu entrei aqui, desde 2018. E eu nunca consegui. Então eu pensei, não, tá, 60 pessoas sem máscara, uma piscina funda. Não, Marco, desculpa, mas Não vai rolar. me pede outra coisa. Eu E- enchi tanto saco que foi. Olha aí, E gostou. a insistência, Olha aí. né? Tá vendo? Não, tem ele que voltava agradecer. tão feliz, ele voltava tão pleno Tão da aula. renovado, né? Falou, poxa, eu quero Nossa. isso, Olha quero seu sentir. cabelo. Uma Que aguinha delícia. gelada a tarde toda, isso não vai ser ruim. Eu tentei pegar as disciplinas e encaixar o máximo que eu consegui e eu comecei a ir em abril. Eu tô indo desde abril. Com algumas falhas aqui e ali, mas no geral, Mas tá indo. a natação ajudou demais. Mesmo a questão de interação, inclusive, eu não sou muito boa ainda. Eu mais ou menos conheço todo mundo ali, quase ninguém me conhece e eu não faço muita questão ainda. Mas só de estar na água, que particularmente pra mim é muito reconfortante, apesar de antes eu não saber nadar, eu sempre gostei muito de água, já faz a minha semana muito melhor. E gastar energia acumulada, que eventualmente seria estresse, deixa o meu dia muito melhor. É realmente muito bom. E eu tento ao máximo participar das mecânicas, me forço a socializar. Uma certa pessoa te força a socializar com os Você outros. conversar com as pessoas, Essa, tipo, né? com o Marco não, Grazi, vai, outra pessoa. Inclusive, toda vez eu falo, não, vocês não, vocês já se Casal conhecem. O casal não, o casal lá. O casal se separa. Separa, por favor, vamos conhecer Casal outras não. pessoas. Mas tem uma coisa que a Milena falou em muitas aulas e que marcou muito, é que a nossa tendência é falar, não, eu não consigo. Eu não vou fazer, eu não consigo sair daqui, eu não sou capaz, desculpa. E ela, tipo, você ainda não consegue, você vai aprender. Vamos lá. Vamos tentar fazer de outra forma. E aí a gente vai construindo. E foi assim que hoje eu consigo. Assim, eu ainda tenho problema de parar pra respirar. Só que só com o meu fôlego hoje eu consigo nadar 3 raias. Isso é muita coisa, tipo, pra mim, assim. É uma evolução muito grande. Eu paro pra respirar e continuo. Eu volto morta. Falecida. Eu faço meus Sabe, elevadorzinhos lá pra tentar recuperar o pulmão. Mas, assim, isso ajudou muito, de verdade, assim. Eu senti uma diferença muito grande. E ajudou muito minha cabeça também aqui na física, de parar, não. Tá, eu vou tentar. Eu ainda não consigo. Vamos tentar construir isso. Tanto que agora Mindset eu tô... positivo. É porque... Coach motivacional aqui, ó. Não, gente. É porque aqui na física, pelo menos, na universidade Vocês devem ter como um também, todo, né? Porque coach nasceu... Inicialmente, coach era uma coisa legal, né? Da educação física. O cara que ensina o esporte. Hoje em dia, coach é qualquer Ai, charlatão. Nossa, coisa Hoje, tem pelo até amor de filme. É o terror. Coach Hoje é o terror. quântico, É o coach terror. biomolecular. Tudo, Não, mas essa pegada de falar assim, olha, não fique falando que você não dá conta. Isso é muito real, porque quanto mais a gente fica falando, cara, eu não dou conta. E isso é um estímulo pro seu cérebro. Aí você vai falar assim, não dou conta, vou largar a Você mão reforça, disso. Você né? tá reforçando isso o tempo inteiro. É um reforço negativo. E pra nós que estamos como professores ali, pra gente também é ruim, porque você quer que a pessoa aprenda Sim. e a pessoa ela tá na negativa. Eu não dou conta, eu não dou Travada, conta. Travada, sim. exatamente. Não dou conta, eu não vou fazer. E a gente tenta ali, eu falo isso nas aulas pra que, olha, vai tentar. Você não consegue. Mas você vai dar um jeito de conseguir, você vai procurar uma forma, a gente vai fazer adaptando até você conseguir alcançar esse objetivo, que era deslocar no meio líquido, sabe?
Mas é paciência. Acho muito chique Bastante. falar deslocamento em meio líquido. Tem uns termos. O professor. Adaptação em meio aquático. Adaptação. É muito chique. Ele tava explicando pra gente como funcionava. Ali, não, que curso vocês estão? Não, gente, da física. Ele, eu não sei nada. Vocês que sabem. Ele falando da força que você faz no braço. É, Aí você faz uma força contrária. Eu brinquei com ele que a gente desconsidera o atrito. Aí ele não tem que considerar, eu não. A gente Que desconsidera o atrito. Não Que foi. atrito, não existe A hora que eu atrito. fui ensinar como vocês entrar dentro da água, que é todo um contexto da hidrostática, com o arrasto que ela te puxa, eu fui falar, aí a Graziele, mas isso não faz sentido, a gente não considera o atrito com a água. Não, desculpa. Na física, A galera da considerar física. atrito... Não, Não, a eu gente... falei, ela Você pode considera ela o corpo um cilindro perfeito. Um cilindro Desconsidera o cilindro da água. Considera o corpo humano completo. Exato. Você não se Muito mais considera que você simples. tá ali. Não, A você é um gente- cilindro. A gente vai deixar isso por aqui. Não entra nesse assunto, por favor. Segredos da física. Por favor, nenhum professor escute. Não, os professores que ensinam desse jeito. Alguém já perguntou pra vocês, vocês falaram que você estuda educação física, você resolve equação? Já Pior é que teve a não, reversa? não, Claro que tive, não, não, Marco. mas O que assim, aconteceu? todo mundo, quando fala, eu faço educação física, tô formando em educação física, eu quero, me passa um treino, nossa, academia, aí eu tenho que explicar, tipo assim, não, então, minha licenciatura, né, apesar que agora mudou o currículo aqui na UFG, mas eu formei em licenciatura, então assim, falou, olha, meu foco é mais dar aula, mais pra escola e tudo mais, mas rola muito isso, tipo assim, me passa um treino. Então, tipo, eu tô com uma dor aqui. Acho que você merece. Aquele WhatsApp deu nada. Ó, é o seguinte, aconteceu uma coisa, eu tava jogando um esporte, tava uma dor na coluna. Você sabe o será que que pode é? ser? Eita. Mas isso Nossa. acontece até mesmo nas aulas no programa Segundo Tempo. E não, e é tipo assim, então, professor, eu tô com uma dor no meu joelho, acontece dentro da piscina. E a gente passa alguns exercícios porque a gente já tem algum conhecimento. Eu tenho um conhecimento muito profundo porque eu tenho problemas nos meus dois joelhos, né? Então, Igual assim. eu com conhecimento sobre exercícios para ombro. Já. Eu, Milena, é o contrário. Ela tem problema nos dois joelhos, eu tenho nos dois ombros. Gente, por que metade da população tem problema no joelho? Cara, a gente utiliza muito, né? Não tem como. E principalmente quem joga, detona Força, o joelho. né? Força muito, impacto, mudança de direção rápida. Correr, sabe? Correr um curto espaço, igual, por exemplo, basquete. Você coloca uma velocidade muito alta e já volta, sabe? Então, assim, E uma força muito grande também. Vocês fazem treino pra joelho? tem que fazer Treino? fortalecimento muscular. Deveria, né? Passa uma Deveria. sequência, 3 É. repetições. Deveria. Faz da perna inteira, né? Aí dá. E às vezes nem quem é bacharel vai saber dessas coisas, né? Tem um cara lá, faz a pesquisa lá em biomecânica. Acessibilidade, o que ele vai saber de passar um treino de academia? Bem, Então, depende. Se ele já tiver completado a formação, ele vai saber. Ele vai porque, saber. porque tem o estágio, tem tudo. A gente passa por esses momentos, né? O bacharel passa pelo estágio, vai pra academia, faz projeto de extensão também. Dentro da FEF tem uma academia lá dentro da Faculdade de Educação Física e Dança, Sim. tem uma academia lá. Então, passa por isso. Então, a gente torce para que a pessoa tenha aprendido durante a graduação dela, né? Forme Entendi, uma então faz formação completa. parte. Então é justo você pedir treino pro bacharel. Sim, ele vai cobrar, mas é justo. até porque eu acho Justo que é ele cobrar. equivalente aos cálculos aqui na física. Tipo, você não vai falar que um licenciando não sabe fazer cálculo. É claro que ele sabe. Ele passou pelo mesmo sofrimento que um bacharel. Eles estão ali sofrendo juntos, no mesmo instituto, sabe? Muda um pouco a abordagem final, né? Mas... É, o direcionamento Aí eu- no mercado de trabalho. É, o digamos, esse que vai mudar processo. mais, assim. E talvez existem algumas disciplinas mais, vamos colocar, ciências sociais dentro da licenciatura, mas agora vai mudar muito isso. A gente está falando agora do passado. É, Que realmente. agora vai A mudar, nova vai BNCC, vir. a gente passou por um monte de reforma de curso também. na física A licenciatura tá perdendo matemática e cálculo e tá ganhando mais epistemologia, tá ganhando filosofia. Mas vocês vão continuar bacharel e licenciatura, né? Sim. Nosso não vai Vai virar uma ser coisa mais. só? Vai Vai ser ser uma a- coisa só. a Vai ser BI. plena. Ela vai ser plena. É a área básica de ingresso, né? Aquela escolha que onde a gente tá, acho que é no Você segundo começa ano. num curso só, né? A gente faz os 2 primeiros anos um núcleo comum que todo mundo tem que fazer obrigatório. E no segundo a gente pode decidir se a gente quer licenciatura ou bacharel ou os dois. Compensa mais os dois, porque um ou outro seria 4 anos e os dois seria 5.
Então, um ano a Pega mais mais pra um ter ano. É, um tudo ano a mais pra ter é os melhor. dois. Aí você pode trabalhar em qualquer área da educação física. É excelente. Porque a gente fica, pelo menos da licenciatura, fica bastante limitado. Igual o pessoal do bacharel. Eles não podem fazer o concurso pra área educacional. Igual a gente não pode fazer para a área da saúde. É bem Aí um fica diferente. preso na saúde e o Aham. outro fica preso na Exatamente. educação. Por isso que o melhor é um professor ter as duas áreas em conjunto. Um auxilia o outro pra melhorar a didática E é mais dele e completo, tudo. né? É... O que acontece normalmente é a pessoa fazer a complementação, né? Então, assim, terminou a licenciatura, fazer os 2 anos de bacharelado para fazer essa complementação e ter os dois, ter o diploma dos dois, né? Agora, nesse caso, não faz aí os 5 anos e já sai com os 2 da graduação. Facilita. Eu principalmente no mercado de acho trabalho. tão emocionante quando eles falam 5 anos. Eu tô há 5 anos na física. Exatamente. fatorial. Milena quase chorou olhando pra mim agora. Muito amor por esse lugar, né? Não. É o Aí gosta da oposto. física. Olha, já ouviu falar da síndrome de Stockholm? É a síndrome da vítima que fica dependente? Eu acho que em parte tem um pouquinho. É tipo assim, você já tá há 3 anos Eu aqui. entendo muito. Você vai largar seus 3 anos? Você vai jogar fora seus 3 anos de sofrimento? Não, Eu jogaria, você vai... mas... Você junta uma Você pensa motivação. assim, não, deixa eu Fazer formar, o sabe? quê? Deixa eu ter pelo menos um diploma. É o que a sociedade espera de mim, Pois né? é. O que a sociedade quer que a gente tenha uma graduação, então. Mas é muito interessante, vou falar em específico aqui da Universidade Federal, porque eu vivo num constante amor e ódio com esse espaço, entendeu? Porque já tô há exatamente. muito tempo aqui, já tô assim, ai, já tô cansada desse cansei lugar, desse trem. já cansei. Mas aí acontecem pequenas coisas que eu falo, cara, eu amo demais esse lugar. Por exemplo, ontem tava um pôr do sol sensacional, incrível. O pôr do sol daqui é incrível. Eu sou apaixonada, sabe? A natureza aqui, eu acho isso incrível. Tanto é que nas minhas aulas eu fico falando assim, gente, olha esse local, olha onde a gente tá, olha esse tanto de ar, olha esse Good tanto de lugar. vibes. Vamos aplaudir o sol. Vamos. Não, a FEFD Sempre. em particular tem um pôr do sol Incrível. lindíssimo. Aquele que você vê da pista de atletismo, Gente, da arquibancada. Vão na pista. fantástico. Fica A a dica primeira aí, vez. galera. Vão lá ver o pôr do favor. sol, é A incrível. primeira favor. vez que eu fui lá foi uma experiência, quase dizer que foi mágico, porque tava começando o pôr do sol e eu tava descendo, e todas aquelas árvores floridas e caindo as florzinhas e você entrando, e aí tem aquele monte de flor lá, é muito mais arborizado que aqui. Muito. E aí você vê aquela piscina olímpica e você vê uma pista É lindo, olímpica né? É um espaço lá lindo. embaixo. Fala, Nossa, o espaço é incrível. Até só pra passear, pra ir lá colocar a redinha Vale lá. a pena a caminhada. Sempre Vale que eu a falo que eu pena. tô descendo pra lá e todo mundo fica, nossa, mas é tão longe, você vai pegar o 725? Eu, não, gente, eu vou andando. Sim. É perto, é tipo... Vale a pena. Você se acostuma e não é tão absurdamente longe, fora que aí deu uma descida. Uhum. É mais tranquilo, É né? mais tranquilo. E é Eu mais voltava. Na complicado. volta. Nossa, quando eu voltava, eu fiz taekwondo lá em 2019. Às vezes eu pensava mesmo em pegar o circular pra subir, só que não, né? Quando eu vi, eu cheguei aqui. Mas assim, vale a pena a caminhada, por favor. Vale muito. Certeza. Vão lá ver o pôr do sol, mesmo que não seja o pôr do sol. Qualquer horário, aquele lugar é bonito. É, concordo plenamente. Uma coisa que você tinha comentado, que era sobre essa questão da socialização, que às vezes você não quer muito socializar ali na aula, né? Mas tem a questão de você estar naquele local. Eu acho que Nossa, são essas sim. combinações. Porque eu acho que nos transmite alegria, um momento bom, sabe? Um momento de lazer e, sei lá, de paz. Não é somente as pessoas, não é somente nas pessoas, mas no local onde que a gente está inserido, né? E ali Aquele dentro da céu. piscina, aquela piscina azul, aquele céu maravilhoso, aí o sol brilhando, aquelas árvores ao redor. Aquilo ali já é, sabe, já é muito rico, Extasiante. sabe? É muito. Ali já dá um momento de prazer pra gente, sabe? Não é só nas pessoas que a gente encontra isso, mas no local que a gente tá também. Mesmo quando eu tô ofegante, sem ar, Eles com quando tá com aula cãibra. comigo. com cãibra. Nossa, a aula do Glauber, eu sempre saio com cãibra. Não, A última, inclusive, eu faltei a outra aula porque a cãibra durou uns 2 dias. Credo. Eu fiquei mancando 2 dias, eu não tô brincando. Mas assim, por mais que eu fique caladinha lá no meu canto, eu ainda começo a rir quando alguém solta uma piada idiota. Eu ainda converso um pouquinho do meu jeito, ainda fico ali, assim, mas no geral tá dando muito certo. Muito Ah, certo. super. Olha só, estamos aqui conversando com vocês. Acho que tá dando Pois muito é, certo. quem diria? Assim, são poucas pessoas, eu consigo me soltar mais. Ainda mais que eu acabei de fazer uma apresentação pra vocês, correndo. Foi, verdade. Vomitei um monte de Visitei o informação. clube de astronomia.
Eles visitaram, eu obriguei eles a entrar ali no clube, ofereci chá, mas era Capturou. só uma isca. Ela pegou e falou assim: venham. Venham. Nossa, Mas foi gente. ótimo que eu aprendi várias Tem coisas. chá, tem café, não sei o quê. Ah, não, deixa eu só mostrar aqui o terceiro espaço. Não, nossa, tem as estrelas. Nossa, e os planetas também. Os planetas. Nossa, olha esse tecido, né? Ai, tem uma escala. Inclusive fica propaganda, gente. Venham conhecer. Eu ainda vou fazer uma plaquinha e colocar ali na porta. Aham. Com a indicação do clube de astronomia. Porque é aberto. A hora que eu normalmente fico aqui o dia todo. Porque nem na aula eu tô indo. Porque, assim, minha fobia social dentro de uma sala de aula ainda é existente. Os professores são difíceis aqui. Mas normalmente eu tô ali na sala e qualquer pessoa que entra, eu tomo um gole de coragem e tento apresentar. Nem que seja um pouquinho, nem que seja mostrar, falar um pouco das cores, falar superficialmente. Inclusive, eu esqueci de falar que Aldebaran é o olho do touro, estrela mais brilhante da constelação de Touro. Muito bonita. Enfim, aquele que você falou que você achou que era o sol. Uhum. Enfim, Muitos sóis no clube de astronomia. a gente, por Pois favor, é. fica a minha propaganda. Sigam a gente nas redes sociais. Inclusive, venham. Inclusive, divulgue no grupo que a gente tem no WhatsApp pro pessoal vir Verdade. aqui conhecer. Eu falei pra Postei Milena. a entrevista lá. Ótimo, nossa, Às vezes legal. alguém tá Sim. acompanhando. Olha, legal. bom. Se estiver Gente, acompanhando, manda um Inclusive, salve. galera, vamos comparecer na aula, tá? Quem estiver ouvindo, estou aguardando Quem tiver vocês. inscrito e não tá indo, bora comparecer. Gente, É. ó, depois de 3 faltas, corta. Tá viu? cortada. E olha Corta. só, o calor tá chegando, viu? O calor tá chegando, calor tem que tá segurar a chegando. vaga. Segure Aí essa vaga sim. agora. Mês que Vai fazer Lúcifer vem falta. visitar a gente. Exato, e vai estar Vai bem dar quente 50 esse pessoas. ano. Vai estar bem quente esse ano, inclusive, né? Pior é que não é só quente, não tem umidade no ar. É extremamente seco. Eu Sabe sinto que eu onde tenho tem que pôr um umidade? aquário. Numa piscina tem. E numa piscina olímpica da FEFIT. Nas aulas do programa Segundo Tempo. Inclusive, né? No programa Segundo Tempo. Das Inclusive, 2h30 gente, às 4 ou das 4 às 5h30, terças e quintas-feiras. venham Boa, ficar Glauber. Para a ofegantes. comunidade da É UFG. muito bom. Para toda a comunidade da UFG. pra Graduação fora e também, né? pós-graduação. E pós-graduação. Isso. Pós-graduação. Ó, tem um monte Professor de... pode ir também? Professor, a gente pode fazer. Acho que eu nunca vi um professor esquema. lá. Só Cara, alunos. Eu acho que a gente Já vi teve professor técnico. Técnicos. em outra prática, né? Acho que tinha na de ginástica. Olha, se Ginástica contar tinha. os alunos Tinha, é. licenciandos que estão dando aula, temos É. muitos professores. Temos muito Não, tem muita muitos gente da licenciados. licenciatura. Tem muita muito. gente da Sim. licenciatura. Eu adoro perguntar, né? Tipo assim, Sim, então, sim. qual que é o seu curso? E dá pra eu saber, né? Como é que... Uhum. E aí toda vez eu brinco e falo, gente, vamos montar uma escola? Porque a gente já tem que todas as áreas possíveis já. Pois é. Tem sabe? todas as horas, já estamos entrosados. Já tô entrosada, já estamos, né, no ritmo legal. Então, assim, eu acho que vai dar muito certo. Vamos abrir uma escola Temos até inovadora. podcast. Vamos abrir a escola. Pois Olha aí, olha aí. Tem já temos gente, eu tudo. acho, de todos os cursos lá, basicamente, pra formar uma escola. Só que a gente ainda quer mais. Então, por favor, participem. Participem, compareçam, venham fazer Nossa, juntar parte. 60 pessoas. Tem dia Nossa, que com aquela certeza. piscina fica tão vazia, tão triste, gente. Por favor. É. E se tiver 60 pessoas, aí a gente divide em 3 turmas. Que a piscina, ela tem como fazer 3 divisões, né? Ela é muito Aí fica um grande. monitor pra cada. Assim, 20 pessoas pra cada cada monitor. monitor. Mesmo que Normalmente- seja fazendo a mesma atividade, mas pra não ficar todo mundo aglomerado e não conseguir ouvir. É. Porque aí fica complicado de Também entender. pra Muita ritmos vocês diferentes também, gerenciarem, né? né? Cuidarem dos Uhum. alunos, se tiver alguma coisa. Se alguém tiver cãibra, né, Glauber? Vou ter que, antes das aulas, fazer uns alongamentos e ensinar as pessoas. Quando acontecer uma cãibra, gente, faz desse jeito. Porque ontem eu nadando também deu cãibra. Não, cãibra, eu Leva sei um lidar caixa de muito banana. bem. Até porque o meu pai, ele tinha Faz o muito medo frio, que eu me né? afogasse. Inclusive, eu já cheguei boiando porque papai ensinou. O meu pai nada muito bem, que fique Olha. claro. Só que ele nunca parou pra me ensinar, que ele tinha dó de me ensinar. Uai, É, meu pai, ele é muito fofinho, muito derretido. E aí, um dos medos que é ele filha tinha... única. Não, mas sou caçula. Meu pai tem Ah. 74 anos. Ah, Nossa. Pois é. E, nossa mesmo. E assim, ele tinha muito medo que eu tivesse cãibra dentro da água. Porque ele quase morreu assim quando ele era criança. Então ele me ensinou a, tipo, ficar tranquila, relaxar e tentar aos pouquinhos, esticando e segurar. Normalmente eu tenho normalmente na panturrilha, quando eu tô muito estressada. E esses dias teve na piscina e foi muito, muito difícil, mas
eu respirei, fiquei na bordinha segurando. Ah, eu Algo- lembro. Aí o Eu Glauber lembro. até foi, você precisa de ajuda? Não, tá tudo bem. Tranquilo. Só Se deixa eu se lidar com isso. já lidei com dores maiores. Mas assim, é porque eu tive esse treinamento quando eu era criança ainda, eu era muito novinha. Meu pai podia ter me ensinado a nadar, né? Eu chegava lá Podia dando um aula pouco pra mais, gente. né? Eu chegava lá de boinhas. Dando aula pra gente. Não. Mas é interessante essa questão dos pais ensinarem a gente. Eu fui pra natação porque a minha mãe se afogou. E ela tinha muito trauma de água, muito. E aí ela não queria que as filhas dela tivessem o mesmo trauma, até porque, assim, vai pra algum lugar, tem piscina, tem rio, tem um lago. E aí ela não queria ficar com essa preocupação e não queria que a gente tivesse o mesmo medo que ela tem. Que aí ela acaba não entrando, né? Então, ela acaba se privando de ter aquele momento ali prazeroso dentro da água e tudo mais. Nadar porque ela tem um trauma. Ela sabe nadar, mas ela tem trauma, porque ela afogou. E ela já sabia um pouco nadar, só que ela se afogou e criou um trauma em relação a isso, sabe? E aí ela manteve, e ela mantém ainda até hoje. A gente tenta, conversa com ela, mas não adianta muito, né? Já viu aquela coisa de... Ai, gente, como é que fala que dentro de casa... Não adianta a gente falar pros pais dentro de casa que eles não escutam a gente, sabe? É Tem isso. que dar a volta. O meu pai, Acontece ele tem um, isso. meu pai tem um ditado que eu acho muito chulo, só que eu acho que é bom. Que é pau que nasce torto até a cinza é torta. Eu acho inadequado, porque eu acho que as pessoas mudam ao longo da vida. Só que pra gente ensinar alguma coisa pros nossos pais é realmente muito difícil. Eu só consigo pensar nisso, na teimosia que é... Porque eu até entendo se algum priminho meu mais novo for querer me ensinar alguma coisa. Eu olho pra ele e falo... Você não sabe de nada. Você nem Tadinho. cresceu ainda. Imagina uma criança de 8 anos querer te ensinar alguma coisa. Você tem Cara, eu acho que depende muito. Por Você exemplo, tem que essa galera do respirar. TikTok me ensina as dancinhas. Eu achei que eu realmente. era bom com tecnologia, aí minha prima me ensinando a fazer coisa no Spotify, Gente, eu fiz ensinando umas post. coisas. Pega o celular, faz uns trem, você fica assim, Foi gente. Come em 2 segundos. Não. Foi Tô completamente humilhante a prima dele, adolescente, ensinando a gente a mexer no Spotify. Eu me senti humilhada. Fazer playlist compartilhada. Olha aí, Não, tá vendo? acho que ela tem 14. Tem por aí. Ela tem Uns 14, ela 15 tem uns anos, já 14 tá velha. anos. Mas é um negócio que pra ela é natural. Eu achei que eu sabia usar E ela Spotify tá mais há alta muitos que eu anos. também. é. Mas tem Nossa. algumas coisas no Spotify que eu não sabia. Fui descobrir algumas coisas por agora que eu não sabia. Aí imagina seu pai ter que te escutar. Eu acho que a sensação é muito parecida. Eu pelo menos penso isso sempre que eu vou falar com meu pai, porque meu pai é idoso. Então é ainda mais difícil. Só que eu tenho que lidar com algumas coisas, então a gente vai... Acho que eles sempre vão ver a gente como aquelas crianças dependentes deles, entendeu? Sim. Aquela dependência. É difícil ainda. pro pai. O bebê do papai. Sim, É difícil. exatamente. Inclusive, eu tenho que falar papai, mamãe, vovó. Eu não posso falar pai, eu não posso chamar ele pelo nome. Se eu chamar ele pelo nome, ele chora. Mas o pai Nossa. tem quantos filhos? São quantos filhos? Eu e meu irmão, Ah, são 2. só que ele só me criou. Meu irmão, quem criou foi meu tio em São Paulo mesmo. Ah, tá. Agora, Você foi quase que uma filha única mesmo. sim, assim. sim. A minha mãe tem 46 anos. Ah, ela é jovem. Sua mãe é novona. Não façam as contas. Vai ser Eu já traumatizante. Tarde demais. E eu tenho 22. Jovem. Sua mãe jovem, você jovem. Jovens. Jovens. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter em cabeça como professor, né? Que é você sempre vai estar aprendendo, você sempre tem que ter feedback, você sempre tem que estar 3 passos Não, atrás com certeza. de não ter o Tem- risco de impor alguma coisa Sim. ou de não estar atento, porque você tem coisas que você nem sabia que existiam. Uhum. Eu acho que também tem que ter uma sensibilidade. Eu acho que como Tem. professor, a gente tem que ter uma sensibilidade. A gente tem que sentir aquela turma. Então, por exemplo, eu vou com planos de aula, mas eu sinto a turma. A primeira turma de natação teve dia que eram a maioria pessoas que já sabiam nadar, fazer o deslocamento meio líquido com facilidade. Então, eu fiz de uma forma. E aí, na segunda aula, na práticas aquáticas, era uma turma que estava com mais dificuldade. E aí eu já modifiquei. Né, de acordo com a dificuldade que eles estavam tendo. Então, eu acho que a gente que está dando aula, a gente tem que ter essa sensibilidade de sentir como que tá a turma, ver qual que é o perfil da turma, como é que aquela turma tá, que tipo de brincadeira que pode fazer, como cativar aquela turma, como ter confiança deles, sabe? E aí fazer um planejamento adequado das aulas para
ir progredindo, sabe? Então, acho que a sensibilidade do professor, E são tantos é importante. fatores, você não estuda Nossa, como demais. cativar seus alunos, Não. como manter a atenção, como atingir eles. E precisa de uma Não coisa que eu ensina. sinto que pouquíssimas pessoas, pelo menos aqui nesse instituto, têm, que é compaixão. Uhum, com Essa certeza. questão de. Compaixão, você se preocupar com o outro e você se colocar no lugar do outro. Tem E que ter pensar. empatia. Você tem que parar de achar que, Isso. tipo assim, nossa, todo mundo teve as mesmas oportunidades que eu tive. De achar que todo mundo teve acesso à piscina como eu tive. Não. Não teve. De achar, por exemplo, todo mundo gosta de água, ninguém tem trauma. Eu não tenho trauma. Por que a pessoa tem trauma de água? Como é que pode? Que absurdo. A pessoa, ela tem que sair desse local dela e ver o outro, de fato ver, sabe? Ver, conversar, entender a história daquela pessoa, mesmo que você não aprofunde, mas você tem que ter essa sensibilidade de pegar as pequenos comentários, por que ela tá com dificuldade em fazer aquele exercício, o que tá acontecendo, sabe? Que aí você consegue, de fato, ter a atenção da pessoa, que você consegue cativar a pessoa. E você consegue dar uma boa aula, sabe? Isso é importantíssimo. Empatia, eu acho que não só dentro de uma aula, mas eu acho que na vida também a gente tem que ter empatia de entender que cada um tem sua realidade e é diferente da nossa e a gente tem que aprender com essa realidade diferente também, sabe? Inclusive. Ia falar. Igual ontem que a gente fez na aula. Eu e a Milena tinha decidido um dia antes em fazer uma avaliação, depois de 4 meses, como o pessoal tinha desenvolvido e saber e falar com eles individualmente o que cada um precisa melhorar. Porque, igual ela falou, nem sempre as pessoas tiveram as mesmas condições, as mesmas oportunidades de estar participando de alguma aula, de algum esporte específico, no nosso caso a natação, e a maioria não sabia assim nadar. E essa vez que foi visível, tanto que várias pessoas conseguiram melhorar. Mesmo que tenha alguns pequenos erros, mas que não são relevantes na hora que estão nadando, é impressionante, porque você vê a pessoa lá nadando, o que ela conseguiu evoluir em 4 meses, em algumas pessoas 3, 2 meses, tá sendo muito grande. E vocês deviam ter participado, vocês terem tido a avaliação também. Mas, Mas- essa avaliação ela é individual. A gente pensa como que a pessoa chegou até a gente, como que foram nas aulas iniciais e como que tá agora, sabe? Então a gente não é uma avaliação que, poxa, eu vou te dar uma nota do seu nado, como é que você tá fazendo? Não. Olha, vamos melhorar essa forma aqui para você ter mais facilidade de deslocar, você não cansar muito meu líquido. O que eu gosto muito de enfatizar nas minhas aulas é que eu não quero ali um nadador, uma nadadora. Eu quero uma pessoa que, se for para uma cachoeira, se for para um lago, para um outro tipo de piscina, consiga deslocar, não corra risco de afogar, sabe? Consiga flutuar, curtir a natureza ao redor, curtir o ambiente ao redor. Não fique preocupado, tipo assim, nossa, não vou entrar porque eu não consigo nadar. Eu tive amigas dessa forma, em outro local que eu morei, que elas não entravam nos lugares, não iam, não viajavam para determinados lugares porque elas tinham medo de água. Então eu vi ali o tanto que isso é limitador para uma pessoa, sabe? O fato de não saber nadar. Então, o que eu gosto de falar nas minhas aulas, de pautar nas minhas aulas é isso. Olha, gente, aqui não é para vocês desenvolverem a técnica perfeita para virar um grande competidor. Eu quero que vocês tenham momentos de prazer e que em outros locais que vocês estiverem, consiga fazer o deslocamento no meio líquido, consigam, sabe, ir de um lugar para o outro, compreender que há lugares que há mais riscos, há lugares que são mais tranquilos, sabe, de ter essa percepção, que para mim é mais importante. Inclusive, eu tenho um objetivo obscuro. Que assim, eu gosto muito de praia e, como eu disse, eu ia muito no litoral paulistano. Só que a minha tia / minha mãe, ela se mudou pro Rio de Janeiro já faz mais de um ano. E assim, eventualmente eu tenho que visitar ela, porque senão ela vai me puxar pela orelha. E eu sempre quis muito mergulhar com os peixinhos. E lá tem um lugar com corais que é incrível, lindíssimo. Tanto que é assim, que é por isso que eu tô me dedicando tanto a aprender a mergulhar. Qual lugar que é de lá? A minha tia tá morando em Saquarema, que é a capital do surf, né? Surf, sei lá. Isso aí, gente. Nossa, legal, mas... Inclusive tem umas coisas legais lá também. Tem... se eu não me engano, ela tem a maior competição de pipa
do Rio de Janeiro, tem umas coisas bem legais. Eu nem sabia que tinha competição de pique. Normalmente à noite é entre as crianças, mas assim, é uma organização amadora que Massa. acontece. Que rola lá. E é muito legal. É muito legal lá. Lá é um lugar bem E gostoso. quando é que você vai pra lá? Se tudo der certo e eu pagar minha dívida no banco, setembro. Não, então até setembro você tem que estar mergulhando, então, bom saber. mas- Vamos já planejando Temos os objetivos. O controle, objetivos traçados. o controle que eu tenho com a água hoje já me daria a segurança de ir, porque você não vai sozinho, né? Vai o mergulhador junto, tem a coisinha de oxigênio, tem as roupas, tem o pé de pato. Então, o que eu precisava mais era quebrar essa barreira. Uhum. E só em abril foi feito. Então, Que bom. agora, mas eu consegui mergulhar sozinha, enfim, né? Independência. Você já se sente confiante dentro da água Mas já. no mar eu vou até um certo limite, que é seguro pra mim, né? Só que agora já quebrou essa questão, tanto que eu fico na piscina horas muito feliz, sem medo de Curtindo. encostar no chão da piscina. Não é sempre sobre bem. pensar, eu vou treinar pra no futuro. Uma coisa que eu tenho com o esporte é aquele momento ali também. É um momento, não é só sobre, eu tô criando músculo pra um dia ter a estética que eu quero. Não, todo o processo esportivo aquele momento é legal. Aquela caminhada, aquela corrida, aquela hora que você tá nadando. Não é só, eu vou conquistar Não é os sobre medos a ali. subida, é sobre a escalada. É sobre a escalada. Com certeza. Mas é bom ter um objetivo, te É. dar É o que te motivação. motiva, é o que É o faz que te você motiva. movimentar. Mas o processo até lá, ele também é enriquecedor, ele também é bom, né? Essa Foi- parte até você mergulhar e tal, né? Ver os peixinhos. Tem um processo ali na natação, aí que é a socialização com a galera, o pôr do sol na FEF. Então, assim, tem todas essas pequenas coisas. Você falou de brincar. É uma coisa muito engraçada ver os marmanjos de 25, 30 anos parecendo um moleque de 10, correndo, Gritando. rindo, Desesperado. gritando, Gente, desesperado, eu adoro. pega. Ainda mais no E mãe você da vê que rua. Adoro, também gente. brinca. Eu fico rindo O mãe da tanto. rua. Mãe da rua é o melhor E exercício no dia a que dia você não tem essas Desesperado. coisas. A gente é tão Não. rígido, tão... Muito. Não pode fazer uma brincadeira, Muito. Eu acho isso muito triste. As pessoas, quando a gente envelhece, a gente tá adulto, as pessoas acham que, tipo assim, cara, brincadeira é coisa só de criança, deixa Tem pra que ser criança. ranzinza. A gente tem que aqui cumprir esse protocolo social que demanda da gente, ponto, acabou. Bato ponto aqui, acabou, vou embora pra minha casa, vejo uma coisa idiota na TV, acabou a vida, é isso. Nossa, tem tantas Jogando coisas sua vida fora. boas. Pois é, a gente tem que aproveitar, sabe? A gente tem que brincar também com o andar adulto. E por isso que eu gosto de fazer o aquecimento com alguma brincadeira. E acho interessante que eu falo assim, ontem eu perguntei assim, quem já brincou de gelinho e gelão? As pessoas. Eu falei, gente, o que aconteceu nessa infância de vocês? Vamos lá. Vou explicar a atividade, e aí eu faço uma adaptação pro meio líquido, né? Pra fazer aquela atividade no meio líquido. Mas eu sempre procuro fazer uma brincadeira e eu me divirto do lado de fora da piscina, ou às vezes quando eu tô dentro também. Porque ele começa a gritar, e aí a pessoa tem um medo de ser pego, assim, fica correndo no caso, fica nadando de um lado pro outro. Aí fazem estratégias. Ontem rolou uma super estratégia, sabe? Uma super estratégia. Deixa você ser pego primeiro, que aí depois eu venho e te salvo. Incrível, é Gente, incrível. esse tipo de negociação não pode. É trapaça. Aonde que tá nas É a regras? cooperação entre... Não. Tem que ter às vezes, uma estratégia ali, a gente gosta que converse, vamos pensar como que é melhor pra gente atingir nosso objetivo, que é pegar todo mundo, o grande objetivo, pegar todo mundo na piscina, assim, né? Inclusive, eu acho que o momento que eu mais nadei bem, e mais, em quantidade também, foi algum exercício desse. Eu tava tão desesperada, não sei porquê, que depois a Você minha vai ser amiga pega, que não. falou, porque eu não tinha reparado. Ela falou, Grazi, você atravessou a piscina. Eu, oi? Não, É de foi... jogar o bastãozinho? Eu não sei, eu não lembro. Eu tava muito emocionada, mas assim, não foi o de 25, foi a piscina Foi total. aquele de que joga o bastão assim por cima? E eu só sei que eu atravessei a piscina. Ela, Grazi, você atravessou a piscina. Eu, não, você tá errando a pessoa. Ela, não, Grazi. Eu Tá uso um vendo? maiôzinho que tem saia, eu fico parecendo uma água viva dentro da água. É igual eu sempre falo nessa atividade de jogar o bastão. O pessoal sempre vai falar, pessoal, vamos fazer 50 metros. O povo, todo mundo reclama, não, vamos fazer não. Mas quando você coloca uma brincadeira e você joga lá longe, o Não, pessoal nem reclama. o Eles pior- falam, preciso ganhar, preciso pegar. Não, Faz eu não 50, sou, faz eu 100. não sou competitiva. Eu sou muito conformada. Eu já aceito que eu vou Mas perder. nem vou, não. Só que aí eu lembro da Milana falando, não, vocês têm que tentar. Ai, tá, eu vou tentar.
Tanto que normalmente eu pego o bastão mais longe. Porque todo mundo que partiu primeiro, eu espero todo mundo... já pegou ali na todo frente. mundo, eu espero todo mundo partir, porque eu não quero nenhum pé na minha cara, tenho trauma. Já levei muitos pés na minha Você fez cara. taekwondo? Exato. É isso o trauma. Exato. Então eu espero todo mundo sair, abaixo a cabeça pra não ver a água. E aí eu saio tranquilamente, já conformada com a minha derrota. E às vezes eu consigo pegar o negócio, eu fico impressionada. Só que aí eu tenho que pegar o que tá lá no cantinho, que o Glauber fez questão de jogar num cantinho e falar, ninguém vai achar, e eu tenho que procurar esse. Olha aí. Aí quando eu vejo, Vai eu estimular. não nadei 50 metros, eu nadei 150, que eu fui, voltei, fui pro outro lado, nadei... Fez uma busca na piscina inteira, conheceu toda a piscina. Mas é bom, porque é uma atividade que incentiva a nadar, sabe? Você fica ali, poxa, Sim. vou encontrar isso. Sem você perceber que é o melhor, porque se a gente racionaliza, dói. Se não for racionalizado... Exatamente. Não, você não racionaliza, fica louco, eu vou pegar esse negócio. O espírito competitivo que as pessoas têm internamente é muito grande. Igual quando coloca pro pessoal jogar, tipo, polo aquático. O pessoal fica doido, começa até a brigar. Fica mesmo. O basquete pra mim foi o pior, porque o pessoal queria sim. proteger o gol ali. Gente, eu só fiquei no meu cantinho fazendo o elevador, fingindo que eu não faço parte. Essas são questões que a gente tem que trabalhar também, porque não é só a competição ali. Poxa, é um momento pra ter prazer, né? Só divertir. Pra aproveitar. E aí já tem gente que é tipo assim, não, vamos. O vôlei vamos já ganhar. foi super divertido, porque... É porque não tem contato. Educação física eu não fazia na escola. Eu uso Eu também não. óculos. Sou inimigo natural da educação É, física. não, Eu ia pra sala do normalmente- coordenador. Pra não ficava fazer lá. aula de educação física. E eu ficava Nossa. fofocando com a diretora, ia ler meu livro, levava testado pra comprovar. Porque eu tenho uns problemas assim, é só levar Mas qual testado. que era a maior questão pra vocês dois em relação à educação física? Era medo da bola? Era questão O do time que professor sempre era ficava babaca. excluído? O tipo de aula era o quê? Sempre aula Acho que era um relacionada a pouco de esporte. tudo. Ah, Na escola eu sempre era criança estranha, meio excluída, que juntava com as outras crianças estranhas. Adoro. E as crianças estranhas, elas não iam jogar futebol, elas jogavam xadrez, ia conversar de anime. Então tinha um pouco disso. A gente se juntava pra fazer outra coisa. Tinha uma questão de saúde de corpo também, que até hoje eu melhorei muito desde que eu entrei no UFG e ainda luto um pouco, que eu não tinha uma boa imagem de mim. Eu tinha muita espinha, me achava muito feio, me achava muito estranho, muito... Então, isso tem a ver, né? Com a autossegurança pra você fazer esporte. E aí eu descobri que eu não precisava fazer esporte pra competir, eu precisava não só pra ser mais saudável, mas porque era gostoso. É gostoso fazer uma caminhada. Eu Divertir. andava muito pra se divertir, pra liberar um estresse, Acho que é uma construção, né? Da sua saúde, se você come, se você faz exercício, o que você acha de si mesmo. É uma construção. Eu sempre fui atleta. Natural, Mas- já tava lá. Mas assim, eu fui inserida desde criança, então assim, minha família sempre colocou isso como muito importante de fazer algum tipo de esporte, principalmente natação, já comecei na natação. Mas eu também gostava muito de outras coisas também, não era só esporte, eu sabia esporte porque fora da escola eu já praticava. Mas eu entendo que a educação física escolar, em alguns ambientes, em alguns locais, ela exclui. Ela exclui principalmente aquelas pessoas que, nem quero fazer, aí o professor fala, beleza, então pode fazer outra coisa, então. Ou aquela, tipo, vai escolhendo as pessoas. E você não é o melhor, você sempre fica por último. Aí você vai ter sente que mal, pegar o cara. fulano. Você Nossa, sente horrível. é horrível. E a gente aprende muito isso durante a graduação, sabe? Formas da gente incluir todos, não somente essa questão de, eu fiquei por último, você joga muito bem, mas também pessoas com deficiência, sabe? É importante que a aula de educação física, ela seja inclusiva. Todas as pessoas consigam participar. E a gente também trabalha isso dentro da natação, aqui no programa Segundo Tempo. Eu não quero que na minha aula, quem tem dificuldade, quem tem trauma, fica no canto da piscina. Eu quero que quem tem dificuldade participe junto com os outros. Sabe, teve uma aula que eu fiz uma dinâmica que tinha metade da turma era o pessoal mais iniciante, metade da turma era o pessoal mais avançado. E aí eu coloquei quem era avançado com iniciante. Para aprender, para pessoa, quem é avançado, a pessoa que já conhece mais, para ela entender que existe pessoas que têm dificuldade e que ela pode estar ali contribuindo. E que quem tem dificuldade, quem é iniciante na natação, consiga falar, poxa,
Como é que é esse movimento? Me explica melhor. E vai aprendendo com o colega, entendeu? Aprendi Não muito. vai aprender só ali com o professor, com a professora, mas vai aprender com o próximo que tá ali dentro da piscina junto, entendeu? O maior prazer não é conseguir nadar 50 metros, é ensinar alguém. Eu acho mais prazeroso. Eu resolvo um exercício. É muito prazeroso. Fiquei lá horas me debatendo, consegui resolver, chegar nas equações. Mas quando você explica pra alguém que não tinha entendido, eu pelo menos me sinto melhor ainda. Você conseguiu fazer a pessoa que não entendia e você aprende mais. Eu já E percebi você isso, que aprende mais. quando eu tô aqui estudando alguma coisa sozinha, ok, tá. Vou esquecer daqui a pouco. Mas na hora que eu ensino pra alguém, na hora que eu tenho que explicar pra alguém, Reforça. aí nossa, acabou, aprendi pro resto da minha vida. Então eu acho que é uma forma de você aprender ensinar. É muito importante isso. Então, quem ali que é do avançado e que tá, de certa forma, ensinando pra uma pessoa que é iniciante, ele também tá aprendendo. E aí ele começa a refletir, poxa, eu acho que a minha abraçada não tá tão legal. Eu vou melhorar isso, entendeu? você reflete o tempo Você inteiro. faz essa reflexão. E isso é importante em nossas aulas. Isso é importante nós que somos aqui da graduação, né, da educação física dentro de uma universidade pública. A gente tem que trazer essa reflexão para os nossos alunos e alunas, trazer uma crítica social. Eles têm que compreender o momento sócio-histórico que a gente está vivendo, sabe? Então, assim, é a emancipação do sujeito. A gente tem que buscar isso. A gente não pode ir para uma aula de educação física dentro da escola e ter pessoas que não querem participar da aula de educação física, entendeu? Que não se sentem incluídas dentro da aula, dentro de uma prática corporal. Que é algo social. Ou que se é algo sentem do mal, ser né? humano. Se sentem Exatamente, excluídas que por causa se sinta dela. mal. A educação física, ela não pode excluir as pessoas. Ela tem que, na verdade, incluir. E aí tem que trabalhar essa questão de socialização ali dentro. Não é só competir. O esporte, ele não é só competição, ele não pode ser só isso. Eu sei que o esporte, né, que a gente tem é voltado para isso, tem as competições, mas a gente pode colocar jogos e brincadeiras também, sabe? Utilizar outras formas para ter acesso aos alunos. E para que eles possam refletir o que eles estão fazendo. O que eu observo muito quando a gente está como adultos, que a gente não tem consciência corporal. As pessoas têm dificuldade de aprender o movimento porque não tem consciência corporal. E nem memória Não muscular. pensa, não tem. Por quê? Deficiência lá embaixo, Desde pequeno. sabe? Desde não era pequeno. necessário, né? Não precisa, Não pensava nem sobre o corpo. A gente vive numa sociedade que a gente não pensa nem sobre o nosso próprio corpo. Não. A gente só segue o que tá dito. E aí a gente não reflete, a gente segue que a gente tem que o quê? Estuda, vai pra faculdade, faz isso, vai pro mercado de trabalho, casa, tem filhos e a vida plena. É como se fosse só isso, é um checklist. Uma engrenagem. Vida americana. De vida americana. Uma engrenagem, ela não precisa saber que ela é uma engrenagem. Ela só precisa funcionar. E Também. por isso a gente é criado assim. Inclusive, eu e o Marco, a gente vem de contextos muito diferentes. Porque eu vim de um colégio público de periferia. Inclusive, eu entrei com cota, mas é porque eu queria mesmo. Porque as vagas aqui na física não são preenchidas, assim. É bem de boa de entrar na física. Mas eu não gostava da aula de educação física. Eu acho que essa é a parte, sabe? Mas eu aprendi isso não só para física ou qualquer outro curso. O difícil dentro de uma universidade pública não é entrar. Antes eu achava isso. Hoje eu percebi que o difícil é você sair. E não é só por questão de tô cansado do curso, mas tem pessoas que têm realidades que não conseguem se manter dentro de uma universidade. Você pode, tudo bem, não paga mensalidade. Se manter Mas difícil, caro. por exemplo, tem gente que não tem condições, não tem como Não, mas comer. aqui é longe, você precisa de comida, longe, você precisa de material, exatamente, livro. Então, assim, o difícil, às vezes, não é nem entrar, é você conseguir formar diante de todas as circunstâncias que a gente tem, socioeconômicas das pessoas, né? Esse é o difícil. Inclusive, o lance da educação física no meu colégio, eu acho que em todos os colégios que eu estudei, eu só estudei em particular quando eu tinha 6 anos. E eu acho que o resto é o que conta, né? Eu não tinha professor. Normalmente eram 2 tipos de aula, era aula teórica e aula prática. Aula teórica, ele pegava qualquer texto da Wikipédia, Memorizar literalmente. quantos metros tem a quadra de Ou basquete. ele passava alguma coisa no quadro, assim, sentava, mexia no WhatsApp. E na aula prática, a gente ia pra quadra, que era um lugar bem nojento. Às vezes, quando conseguiam a chave, porque, enfim, né, coisas.
E normalmente o professor pegava uma corda velha, remendada em 3 partes, entregava para as menininhas, porque as menininhas iam pular corda, entregava a bola para os garotos, ele nem perguntava. Olha como a Deixa sociedade pra comer. estimula, né? Essa Exato. divisão de gêneros, Exato. né? Isso dá uma raiva. E aí ele entregava a bola pros garotos e se tivesse outra bola, ele entregava pras garotas jogar vôlei. E é basicamente isso. Eu não gostava do vôlei porque as meninas eram muito competitivas e elas faziam questão de meter a bola na minha cara. Nossa. Eu perdi óculos umas 3 vezes nessas brincadeiras, era horrível. Eu preferia ficar lendo meu livro, porque não tinha um professor pra me ensinar. Eu não sabia sacar uma bola. Como que eu ia sacar uma bola? Eu aprendi na aula de natação. Com outros alunos me ensinando. Eu, como que saca uma bola? Eles, não, você faz assim. Eu consegui sacar uma bola pela Olha, primeira gente. vez. E isso é uma discussão que a gente tem muito no curso de Educação Física, que é essa segregação. De Nossa. uma pessoa jogar uma coisa e outra pessoa jogar outra. E o que mais acontece é isso que você falou. Coloca os meninos pra jogar futebol aqui e as meninas pra jogar vôlei aqui. Aí separam os dois e tem essa divisão de gênero, além da segregação que acontece entre eles. Aí se tiver aluno deficiente ainda, que se torna pior, porque coloca ele afastado de todo mundo, não deixa ele participar. Não, nem participava. Na minha escola tinham pessoas assim. O professor só ficava lá na sala do diretor, fazendo outra atividade. Mas, assim, ninguém queria participar, sabe? Os que queriam participar, os que já gostavam. Muitas vezes o professor nem ficava na quadra. Ele ia fofocar com algum outro professor na sala dos professores enquanto tomava café. Nossa. Que triste exemplo, que triste exemplo. É o que eu falei, eu vim de um colégio de periferia. Durante o meu ensino médio, eu tive professor de física só no primeiro ano. Não, só no segundo ano. Primeiro eu não Nossa. tive, no terceiro eu não tive. E aqui a gente tá conseguindo informar. Professor de Professor de matemática. física. Mas eu estudei física por conta própria porque eu gostava muito. Sabe o que é o triste? É que a gente vê que a educação ela não é valorizada. Porque se uma pessoa ela tem um salário decente, ela tem um espaço decente, principalmente para educação física, que a gente precisa de um espaço bacana, ter um material bacana, óbvio que a gente pode fazer adaptações, né? A gente pode transmitir o conhecimento de alguma forma, mas assim, é importante ter um espaço. Mas é tão desvalorizada a educação, o salário ele é tão baixo, e a pessoa ela não tem incentivo, e ela também não tem uma educação continuada, porque a gente continua aprendendo, né? A gente sai da graduação, mas a gente tem que fazer uma educação continuada, tem que continuar aprendendo, né? Renovando algumas coisas. E você vê que não tem incentivo. Infelizmente, não tem incentivo. Então a pessoa vai chegar ali, vai dar o básico, pronto, acabou, vai receber meu salário pequeno. Tchau. Tá bom, é isso, tchau. É isso, entendeu? E eu acho que a gente tem que pensar, nós que vou enfatizar a galera da licenciatura, professores, mas eu acho que não somente isso, que igual hoje, Grazi, você ensinou pra gente, né? E você não é professor, mas você ensinou pra gente. Então, o fato de ensinar não é só voltado para quem é professora. Mas eu acho que eu vi um filme muito bom. Eu estava no momento da vida pensando, cara, realmente vou dar aula? Não sei. Mas eu vi um filme brilhante que falava assim, o professor, ele consegue tocar o futuro. Então, o que a gente passa para a pessoa aqui, esse daqui vai refletir no futuro. O que eu passo para vocês na aula de natação vai, no futuro, quando você estiver mergulhando, você vai lembrar do que você aprendeu, sabe? E não é só na educação física, não é só física, não é só geografia, não é só história, sabe? Isso a gente consegue tocar o futuro daquela pessoa. Mas se a gente não tiver um estímulo, infelizmente, na nossa sociedade capitalista, a gente precisa de um estímulo financeiro decente. Se a gente não tiver um espaço adequado, fica muito difícil a gente tocar o futuro daquela pessoa. E aí, o que acontece? Isso. De não querer participar, de evitar, de não gostar da aula de educação física, de não gostar de física, como em alguns casos. Tipo, meu Deus, eu odeio física, socorro. Isso acontece tanto, a gente espanta. E tem tanta coisa legal que dá pra fazer. Não precisa ser você aprender a resolver equações, não. Você pode, às vezes, gostar um pouquinho de estrelas. Você pode... Sim. Tanto que tem Verdade. física em educação física. É educação física. Exatamente. Você pode gostar A gente de tem tudo, matéria né? de física. Matéria de biomecânica é só Biomecânica. física. Só física. Que tá em tudo. Eu acho que as pessoas ficam dividindo tudo, sabe? Vamos dividir, então tá. Física aqui, educação física que vai aprender só isso, português aqui, história. Mas tá tudo interligado. A educação física, ela tem uma história. Então, eu posso dar uma aula aqui pra vocês e explicar um pouco de história. Como que começou esse esporte, de onde que veio, por que que ficou dessa forma.
história junto. O esporte, ele tá muito ligado à história. Momentos históricos aconteceram, sabe? Física, tem física dentro da educação física, sabe? Então as pessoas ficam dividindo tudo, mas não precisa fazer essa divisão. A gente tá tudo interligado, sabe? Tem toda uma ligação. Isso que a gente tem que aprender, né? Interligar as coisas. Isso que é legal, interliga quando a gente vai lá. Interliga quando vocês voltam aqui pra gente ouvir, pra gente conversar, tem um retorno quando a gente vê alunos de outros cursos falando, não, no meu curso tem isso, tem aquilo. Por isso que é o legal do programa, porque a gente tem pessoas de vários cursos ali, e aí cada um dá sua contribuição, sabe? Faz um comentário aqui, chama pra alguma coisa, olha, vamos ver isso, vou apresentar isso, vamos lá no podcast. Então, assim, a universidade tem muito a oferecer. Muito a oferecer. E isso eu enfatizo muito nas minhas aulas. Aproveitem a universidade. Vivam a universidade, porque as pessoas vêm pra cá, entram numa sala de aula, cumpre a matéria, sai com uma nota excelente, mas não viveu a universidade. Não participou de uma iniciação científica, não participou de um projeto de extensão, não foi nem visitou outros espaços, sabe? Não conhece onde que é a FAV, não sabe onde que é o Instituto de Física, o Instituto de Química. Redário maravilhoso na FAV. E outra, e nem conheceu pessoas, não criou vínculos com outras pessoas na faculdade. Ixi. Porque a pessoa, pelo que a Milena falou, a pessoa acha que ela só vai tirar notas boas, vai só sair bem na faculdade. E ela vai conseguir sair daqui sendo alguém melhor, é a coisa mais difícil de acontecer. Porque o que mais pode melhorar a pessoa, tanto no crescimento pessoal como profissional, é os vínculos que ela vai criar ao longo do caminho. Igual a Milena falou, o importante não é a chegada, é a caminhada até o local. É escalada. Escalada. Miley Cyrus. A The A Milena fala muito nas aulas, ocupem espaços públicos. Ocupem espaços públicos. Você tava esquecendo do seu bordão já, um bordão. Verdade. Isso Eu vai penso pra nela. gente. Não Eu só penso, que na garotas, universidade, meninas, mas... ocupem espaços públicos. Mulheres, por favor, cadê as mulheres nas minhas turmas? Ocupem espaços públicos, a gente precisa, sabe? E eu vou enfatizar as mulheres porque a gente vê lugares que ainda é predominantemente masculinos. Eu imagino que aqui no Instituto de Física ainda é predominantemente masculino. Então, assim, mulheres precisam ocupar espaço, porque a gente precisa ter voz em todos os lugares. É importante isso. E quando eu enfatizo de ocupar espaços públicos, não é só aqui dentro da universidade que é um espaço público, mas também, vou colocar Goiânia, espaços públicos de Goiânia, sabe? As pessoas não fazem, não vão. O lazer atualmente das pessoas é ir para um shopping, sabe? É muito 60 conto? Meu Deus. Ir em bar, o pessoal aqui... Ir em bar, a sabe? maioria deles, o lazer é ir em bar. Às vezes o lazer que você tá tão cansado é ficar no Instagram. É ficar No na sábado, rede social. o dia inteiro. Exatamente. Tem o Cinecultura, tem o... Amo Cinecultura, incrível. Praça Cívica, vão, gente, por favor. Cinecultura, tem o Muito Cine museu. Hits. Cine Hits Baratinho. voltou agora, incrível, Cine Isso, Hits. 10 reais. incrível. Você quer ir no cinema? Vai no Cine Hits, fica ali no centro. Tem o Cinecultura também, fantástico. Tem barzinho do lado. Se você Ocupem o quiser ir no centro bar, de Goiânia. O centro de O Goiânia centro- tá aí voltando ali com tudo. tem Tá o tendo museu vários de- barzinhos tem legais. o Museu de sabe? Arte lá no... O Bosque dos museu, Buritis. tem o Museu Zoroastro Arteaga. Indico muito irem lá na Praça Cívica. Museu do sabe? Oscar Niemeyer. Tem também lá, tem o do Pedro Ludovico, lá pertinho da Praça Cívica. Tem muita coisa bacana pra fazer em Goiânia. Quando as pessoas me falam assim, mas Goiânia é chato, não tem nada pra fazer. Eu falo, poxa, essa pessoa não conhece a cidade que ela nasceu e mora. Ela não conhece, infelizmente. E o pior é que, tipo assim, que as pessoas, quando elas vão pra fora, o que elas fazem? Elas vão nesses locais dos outros Que lugares. aqui você não vai. Por exemplo, se Sim. uma pessoa ir na França, ela vai querer ir no Museu do Louvre pra ver a Mona Lisa. Mas por que a pessoa não poderia ir Nunca por foi no aqui museu aqui, né? pra Nunca ver? foi no museu aqui. Nunca foi no museu Não aqui. faz muito sentido. Visitar o Museu da Cora. Eu já tô falando de Goiás Velho, mas... Verdade. Né, Nossa, gente? importantíssima a história do nosso estado. Museu de Pirinópolis também, Museu muito de bom. Pirinópolis. Tem que ir no Ele Museu fica de Pirinópolis. lá no centro de Pirinópolis, muito bom. Sempre que a gente foi, tinha tanta gente na rua. Nossa. E como vocês já entenderam, eu não gosto muito de Muita pessoas. gente, né? Então a gente ficava lá no meio do Morro dos Pirineus Deixa eu te mesmo. contar uma coisa que você tava falando sobre, assim, essa questão de ter que conversar com as pessoas, eu não gosto muito, mas engraçado. Anos atrás, quando eu tava em algum tipo de aula, em algum local que eu tinha que fazer essas atividades, assim, sabe, de conversar com a pessoa, nossa, eu falava, não, meu Deus, que saco, que chato, vou ter que conversar com alguém, não queria, só queria chegar aqui, sentar e ir embora, sabe? Mas era o quê? Eu era extremamente tímida, eu era muito tímida.
Eu tinha vergonha de falar, tinha muita vergonha de falar com as pessoas. Eu não me sentia boa o suficiente, não me sentia inteligente pra conversar com alguém. Então, assim, eu não conseguia, sabe, ter coragem de falar, e eu ficava incomodada. Aí o tempo foi passando, né, a maturidade veio vindo. Muita assim, terapia. Uma terapiazinha, fiz uma terapia pra perder um pouco dessa timidez, desse medo que eu tinha. E aí, hoje em dia, é o que eu mais faço nas minhas aulas. Eu falo, gente, vamos conversar assim. Interação social. Vamos socializar assim, vamos conhecer outras pessoas assim, porque é importante isso. É importante a gente conhecer outras pessoas. É difícil? Eu sei que é difícil, eu entendo. Já estive desse lado, Às vezes eu fico pensando, gente, se fosse eu na minha aula, tendo que ficar conversando com pessoas que eu nunca vi na minha vida. Poxa, Eu acho que dá certo, é acho super que legal. dá. É, porque Começa meio estranhinho, mas 2 Isso. minutinhos depois você tá lá. começa meio frio, assim, meio Parece tenso. criança. É, Igual as crianças que exatamente. tá correndo na brincadeira pra Exatamente. conhecer a mesma coisa. Começa, oi, meu nome é tal. não tem como. Esse curso tal. Ela falou que 10 começa minutos depois, frio, você- mas de fato começa frio, porque a água, você fala, nossa, 32 graus, tá um calor. Você entra e a água tá gelada, É o assim. que não faz sentido Eu naquela adoro piscina. água gelada, e ainda assim eu entro sofrida ali dentro, Mas sabe? tá bem friozinho. Mas vai melhorar, não preocupa não. Vai Tem melhorar. esperança. Aí eles Vamos pra falam, não, a natação. gente vai resolver isso agora, vai. Aquecimento. Aquecimento, pique-pega. Depois tá Todo todo mundo mundo. com fôlego assim. Aí ninguém mais reclama de frio. Ninguém É. lembra do frio. Porque daí funciona. movimento, uma coisa que ultimamente a gente não tem passado é flutuação. Porque a flutuação você fica mais tempo parado. Então, assim, É verdade. Passa esfria frio. mais, vai passar Flutuar no frio. frio é só pra quem é forte mesmo. Tem uma galera que adora uma piscina fria, né? Tem gente que lá não sente nada, mas tem, É muito gostoso. Tem gente que sofre também. Tem gente que Relaxante sofre. demais, água geladinha. Inclusive, adoro Pirinópolis por causa das Ai, cachoeiras incrível. geladíssimas. Você não Nossa, gosta incrível. então de água quente? Não, eu passo mal com água quente. A minha pressão abaixa e eu tá. desmaio. Eu também tenho esse problema. Inclusive, tipo, Caldas Novas. Só água eu não, morna e eu fria, não então. sou muito... Só água morna e fria. Eu prefiro água quente demais. Já fiquei em Não, água de mais de Passou 40 graus, Deus me Não, livre. pra mim passou de 32 ali, já tá tô... muito. Ai, com a gente, eu tô cabeça em qualquer tonta. lugar, me chama. É frio, é quente, é morna. Caldas Novas, eu morro de vontade de conhecer o Rio Quente, mas É tem muito que pagar bom. pra entrar. E eu não ia aproveitar, porque eu definitivamente não posso com isso, sabe? Mas lá não é tão quente assim. O lugar quente lá é no Fonte das Águas, lá dentro. E tem os ofurô lá. Aí sim. Aí Mas assim, você vê os 50 graus. mas ainda Gente, tem que pagar pra entrar, né? Tem. Mas tem um rio lá também, na cidade de Não, Rio Quente o Rio mesmo. eu conheço, Rio. o Rio eu Ele é um conheço. pouquinho, ele é uma temperatura boa, Ele é assim, morninho, ele é gostosinho, é estranho, Tranquilo. inclusive. Quando eu era criança, eu fui com meu pai, eu tinha uma tia do meu pai, quando ainda era viva, morava lá, a gente foi algumas vezes. E quando eu era muito novinha, eu tinha uns 5 anos, ele me levou. Aí eu falei assim pro meu pai: papai, a água tá quente, eu acho que alguém fez xixi. Eu não quis entrar, eu quis Lembra? sair. E eu comecei a chorar. Eu lembro porque ele joga isso na minha cara direto. Nossa. Ah, sim. Quando não ele e minha mãe, eles adoram. É coisa de pai e mãe, né? Ficar Uhum. jogando coisa na cara. E eu fico morrendo de vergonha, mas eu não quis ficar na água quente desde criança. Tanto que eu gosto de água fria Olha aí desde os traumas, criança. tem que Os fazer traumas, toda uma tá vendo? readaptação na água É. quente agora. Mas É. eu literalmente passo mal, então eu Fazer vou o ficar quê? devendo, vou ficar Água devendo. quente. Água Vamos pular essa gelada, tudo parte. bem. Nossa, mas água quente pra nadar mesmo é mais complicado. Porque cansa muito mais. Não tem aquela história da rã? Como você cozinha uma rã? Você não põe ela na água quente, você põe ela na água fria e vai aumentando a temperatura aos poucos. Até Porque aí vai matá-la. ficando gostosinho, ela para de nadar. Cara, isso é uma Nossa, citação. já Já ouvi. assistiu os contos de Aya, The Handmaid's Tale? sim. Exatamente, é uma parte que ela fala de como que a gente chegou nesse nível dessa sociedade. É A aos gente foi pouquinhos, aos né? pouquinhos. Tava Nós nadando somos na as água rãs. ali, achando que tava bom, até que foi esquentando. Agora, esse esquentando. cansaço que a gente sente todo dia, é isso, gente. Qualquer E hora. pra sair também precisa de muito esforço e gradual, né? É. O Exatamente. esforço você não tem mais, porque você já tá cozido. Isso de conversar, voltando um pouquinho, eu acho que é o mais importante. Porque quando você conversa, você humaniza. Sim. Quando você tá na frente da outra pessoa, batendo um papo com ela, você já conhece um pouco ela. Por exemplo, antes de ouvir a opinião política com ela, você já trocou uma ideia, já tá Uhum. virando ali amiga, e você escuta, você fica... Mas você já não vai bloquear a pessoa imediatamente, você não vai cortar. E é importante, isso que- é muito importante essa humanização também
esse tempo que a gente vive. Porque a gente vive um tempo de muito, assim, rede social, de ficar atrás de computador, de ficar no celular. E aí fica, não vou falar, acho que talvez um pouco superficial, sabe? Esse contato. E quando a gente tá aqui com a pessoa, que a gente conversa, que a gente se abre, que a pessoa se abre, fala da vida dela, a gente fala um pouco da nossa vida, isso é ser humano. Isso é nossa essência. Nós somos seres sociais. A gente vive em sociedade, não tem como uma pessoa ficar sozinha. É impossível, sabe? A gente tem que viver em sociedade. Óbvio, tem pessoas que são mais introspectivas, não querem conviver com muita gente. Cada caso é um caso, sabe? Cada pessoa tem o seu perfil. Mas somos seres sociáveis, a gente vive em sociedade. Então a gente tem que ter essas ligações. Eu não gosto... Por isso que a gente faz podcast. Exato. Pra conhecer as histórias, conhecer as pessoas. Com Inclusive, certeza. eu já tô no meu limite de participar desse podcast. Mas, assim, eu não gosto muito de gente, não gosto, eu devo admitir. Mas eu gosto muito da ideia de divulgação científica e eu me preocupo com informações tão legais quanto eu passei pra vocês chegarem no grande público. Eu acho que isso é muito importante e é algo que é muito falho aqui dentro do Instituto de Física. Física é uma coisa pra poucos, uma coisa pra gênios, é completamente elitizado. E, assim, a imagem que se tem de um físico é um homem branco chato pra caralho. E a física, ela não é chata. A física não é um homem branco chato. E educação física não é um professor enjoado. E forte. E forte. Forte. Por favor, tire esse estereótipo de Que pessoa dá a forte, bola de gente. futebol pros garotos ou de vôlei pras garotas. E que sabe jogar bem tudo. É verdade. Sabe. Porque O acreditam professor de nisso. educação física não jogava nada. Nossa. Não, eu nem vi o meu direito, né, gente? Eu já falei, ele entregava Ele era as uma coisas. lenda, assim, né? na escola. Eu vi ele sentado. Ele me provou o que é sedentarismo. Mas eu acho que em relação à física, eu acho que o mais importante, assim, é a pessoa conseguir ver não só a teoria, mas entender por que é daquela forma. Igual hoje na sua explicação que você mostrou o isopor desenhado, né, pintado, assim, né, representando os planetas, as estrelas. Facilita muito a compreensão dessa forma. Sim. Sabe, agora você ficar só preso num livro e numa aula teórica, isso é extremamente cansativo. É muito cansativo. E é assim pra maioria das disciplinas. A maioria. Infelizmente, a maioria. Então, quando você pega aquela matéria e você consegue aplicar no nosso dia a dia, por que isso é importante, por que essa lei da física é importante, você demonstra, facilita muito a pessoa entender a importância daquilo e não se afastar, não criar um bloqueio daquela matéria. Isso é essencial. Bom, gente, vamos indo encerrando. Eu sei que vocês têm horário. São 4h30. A gente tá engolindo o horário Eles têm deles, reunião tá do claro. segundo tempo, né? É, Isso. Vou agora. decidir nosso Olha futuro. Então vamos checar o programa segundo tempo. Camiseta. Era minha. Estão tendo Vamos conversar vagas. sobre isso. Estamos precisando preencher o programa. É completamente gratuito. É para todos. Então a gente tem que vir. Vamos ocupar esse espaço público. Aqui tem cinema, aqui tem esporte, tem piscina olímpica, tem quadra olímpica, tem professores, tem monitores dispostos a fazer a gente melhorar. E que não vão dar a bola de futebol só pros garotos. Não mesmo. Nossas aulas são Pelo inclusivas. contrário. Pelo contrário. Inclusive, mulheres, por favor, venham. Venham, Inclusive, mulheres. entregaram a bola pra mim, né? E eu não gosto de bola, gente. Claro. Começou com você. O Matheus ali, Grazi, pega. Eu não. Não. Ele não, pode pegar. Pega, vai. Tem No que seu pegar. tempo. Pega, volta. Deu certo. Deu certo. Então é isso. É sobre educação, física Educação física. e educação. Vocês querem passar alguma mensagem, deixar alguma frase final? Eu quero, primeiramente, agradecer pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui, me sinto muito grata. Eu vejo que esse trabalho, todas as discussões que a gente tem, né, todas as reflexões que a gente faz, de fato, tá dando resultado e certeza. resultados extremamente positivos que me deixam feliz e extremamente realizada também. Isso eu acho que para mim é muito importante, essa realização para mim pessoal. Porque eu vejo que o que eu aprendi, eu tô conseguindo passar pra frente e eu tô passando de uma forma muito bacana. E eu tô aprendendo junto também nas minhas aulas. Então, pessoal, venham, participem do programa Segundo Tempo e ocupem espaços públicos. Não só na UFG, mas em todos os lugares. Eu também tenho só a agradecer de estar vindo participar aqui desse podcast com vocês. E, igual a Milena, chamar o pessoal para participar
E, além disso, tem que chamar mais as mulheres, que a gente pode falar. Porque ontem mesmo, de 15 alunos, 3 só eram mulheres. Então é isso, menos de 30% do grupo que a gente tem no segundo tempo tá sendo só... O 70% na verdade tá sendo só de homens. Então por isso que a gente quer ver igualdade aqui. Sempre todo mundo tem um acesso ao lazer e ao esporte. Por isso que a gente chama que todo mundo venha participar. Que preencham as vagas e que quem tiver preenchido, que venha também. Porque a gente tá aqui pra dar aula, a gente quer dar aula, a gente quer ver uma turma cheia e muita gente pra participar com a gente. Então, por isso, todo mundo que tiver inscrito ou que ainda não estiver, que se inscreve e venha participar com a gente. Até eu tô disposta, gente. Até eu tô disposta a dividir a piscina. Tem muito espaço, eu aceito 60 pessoas, não se preocupem. E como frase final, vou roubar a frase da Milena e falar: mulheres, ocupem espaços públicos, por Boa. favor. Ocupem. É sobre isso é educação, a gente... Todo mundo é professor, né? Em algum ponto. Então acho que a gente aprendeu muito com vocês, muito obrigado. Eu queria agradecer por vocês terem aceito, queria agradecer as aulas que vocês dão. E daqui só pra frente. Muito buenas. bom. Obrigada, gente. Obrigado.